E se eu te dissesse que os sinais de uma traição não estão no WhatsApp, o homem que trai, muitas vezes, tenta compensar sua ausência emocional com presentes e elogios. Mas esse cuidado não nasce da alma, nasce da tentativa desesperada de encobrir o erro. E é nesse jogo de extremos, entre frieza e atenção exagerada, que mora a maior contradição. E quando você aprende a perceber essa oscilação, começa a enxergar além da superfície. Se antes a traição deixava marcas no perfume da roupa, em ligações suspeitas ou no atraso sem explicação, hoje ela se esconde em algo muito mais íntimo e poderoso: a tecnologia. O celular, o computador, as redes sociais, eles se transformaram em cofres modernos. Cofres que guardam segredos, conversas, fotos, registros de localização. E quem tem algo a esconder sabe disso. Por isso, quando um homem começa a usar a tecnologia como escudo, a mudança é clara e perturbadora. O celular que nunca descansa, ele já não larga mais o aparelho. Antes, deixava o celular em cima da mesa, carregando no quarto ou até esquecido no sofá. Hoje, o celular é a extensão do corpo. Está sempre no bolso, sempre virado para baixo, sempre protegido por senha. Você percebe que ele nunca mais deixa o aparelho sozinho. Se você entra no ambiente, ele imediatamente bloqueia a tela. Se recebe uma mensagem, o olhar dele muda. Rápido, atento, quase nervoso. E o mais intrigante, não é apenas o uso, mas a forma como ele protege esse objeto. Como se fosse um cofre. Como se aquele pequeno retângulo de vidro e metal guardasse uma vida paralela. As mudanças sutis que denunciam senhas novas e inesperadas, de repente, o aparelho que você tinha acesso agora está bloqueado. Ele coloca senha em tudo: celular, WhatsApp e até nas redes sociais que antes eram abertas. Virar o celular para baixo, gesto quase automático, mas que carrega um peso enorme. É como se o simples fato de você ver uma notificação fosse uma ameaça. Banheiro e celular inseparáveis, até para tomar banho. O aparelho vai junto, como se fosse impossível ficar alguns minutos sem ele. Silêncio repentino. Antes, o celular tocava, vibrava, notificava. Agora, vive no modo silencioso. Mas silencioso não significa inativo. Significa oculto. O impacto psicológico desse escudo, o pior não é apenas perceber que ele protege demais o aparelho. O pior é o que isso causa em você. É como se o celular dele se tornasse um muro invisível entre vocês dois. Você sente que não compete com outra mulher, mas com um dispositivo. Uma tela fria que ocupa mais espaço na vida dele do que você mesma. E isso corrói por dentro. Você começa a se perguntar: o que ele esconde? Por que tanto segredo? Por que essa necessidade de proteger algo que antes era tão normal? E é nesse ponto que muitas mulheres começam a se silenciar. Têm medo de serem chamadas de paranoicas, medo de parecerem invasivas. Mas a verdade é que quando a transparência vira segredo, algo já se quebrou. Nem nas redes sociais, mas sim no olhar, nas atitudes, nos detalhes que você ignora todos os dias. É isso mesmo. O que mais dói não é o beijo escondido, a mensagem apagada ou a ligação estranha. O que mais dói é perceber que o corpo está ao seu lado, mas a alma dele já foi embora faz tempo. Você pode fingir que não vê, pode se enganar dizendo que é só uma fase, mas lá no fundo, algo dentro de você já sente que existe uma verdade que você não quer ouvir. E é justamente sobre isso que eu vou falar hoje. Os comportamentos que revelam quando o seu marido está te traindo. Mas atenção, talvez você não esteja preparada para o que vai descobrir. Porque os sinais são claros, eles gritam, mas a gente insiste em silenciar. E o primeiro deles começa de forma quase imperceptível, como um veneno que se espalha em silêncio. Estou falando do distanciamento, aquele frio que começa a se instalar, mesmo quando ele ainda dorme ao seu lado. É aqui que tudo começa, no silêncio. A traição raramente dá sinais gritantes no início. Ela começa pequena, quase invisível, como um frio que se instala lentamente dentro da casa. De repente, você percebe que ele já não olha nos seus olhos como antes. As conversas ficam rápidas, superficiais, sem profundidade.
Quando você tenta se abrir, ele se mostra impaciente, responde de forma seca, como se estivesse sempre com a cabeça em outro lugar. E o detalhe mais doloroso é esse: o corpo está perto, mas a alma dele já está em outro lugar. Você sente que fala, mas não é ouvida, como se suas palavras batessem em uma parede invisível e caíssem no chão. Esse é o primeiro alerta, o mais cruel, porque a ausência emocional sempre vem antes da ausência física. É o começo de um afastamento que pode se transformar em um abismo. E muitas vezes, para disfarçar esse vazio, ele parte para um movimento contrário. Começa a ser carinhoso demais, atencioso demais, como se tentasse apagar a culpa com gestos inesperados. Mas cuidado, esse excesso não é amor. Pode ser apenas medo de ser descoberto. Depois do silêncio e da frieza, muitas vezes vem o extremo oposto, o excesso de cuidado repentino. Do nada ele começa a trazer presentes, elogiar demais, dizer frases doces que antes não dizia. É como se quisessem cobrir algo, colocar uma maquiagem na ferida. Esse comportamento pode até confundir você, porque no início parece bom. Quem não gosta de receber atenção, carinho, pequenos gestos de afeto? Mas quando eles surgem de forma repentina, exagerada, quase teatral, é preciso ficar atenta. Nietzsche dizia que todo gesto carrega uma intenção oculta. E aqui o que parece amor pode ser apenas medo. Medo de ser descoberto. Medo de que você perceba as pistas que ele deixa sem querer. Esse cuidado pode não ser amor, mas sim culpa disfarçada. E a culpa sempre deixa rastros. Nietzsche e o silêncio digital. Nietzsche dizia: o que é feito às escondidas carrega em si o peso da culpa. E a tecnologia não foge dessa regra. Por mais que as notificações estejam silenciadas, que as conversas sejam apagadas, que as senhas sejam trocadas, o silêncio digital grita. Grita mais do que qualquer notificação, porque o vazio, quando não é explicado, se transforma em um eco ensurdecedor. A lógica do segredo. Homens que usam a tecnologia como escudo sabem que esse é o ponto mais vulnerável. Por isso transformam o aparelho em um cofre e criam um jogo psicológico para desarmar qualquer suspeita. Quando você questiona, ele pode rir e dizer: você está vendo coisas, é só privacidade. Todo mundo tem direito a segredos, mas repare, quem não deve não teme. E a diferença entre privacidade e segredo é simples. Privacidade protege a paz. Segredo protege a mentira, os pequenos descuidos. Por mais que tente esconder, ninguém consegue manter um papel perfeito. Em algum momento o escudo falha. Talvez seja uma mensagem que aparece por descuido. Talvez seja a pressa para apagar algo. Talvez seja apenas o olhar dele mudando diante de uma notificação. E se você estiver atenta, vai perceber. Porque não é a tecnologia que trai, é o comportamento em torno dela. O celular não é apenas um aparelho. Para quem tem algo a esconder, ele se transforma em uma fortaleza, um escudo contra a verdade. Mas como todo escudo, ele também revela a fragilidade de quem o carrega. E é aí que está o maior sinal. Quando a proteção se torna exagerada, é porque existe algo que não pode ser visto. Nem toda traição se revela em atrasos, celulares bloqueados ou mudanças na rotina. Às vezes, a traição se revela em algo ainda mais doloroso, o olhar dele sobre você. No início, tudo parecia normal, até carinhoso, até presente. Mas, de repente, sem que você perceba exatamente quando começou, surge um clima estranho, uma frieza. Uma crítica aqui, outra ali. Um comentário sutil que diminui você. Uma comparação com outras pessoas, seja real, seja imaginária. E você começa a sentir na pele que aquele homem já não olha mais para você como antes. O desprezo mascarado de indiferença, o traidor raramente tem coragem de assumir sua culpa. Pelo contrário, muitas vezes, ele precisa justificar para si mesmo o que está fazendo. E para isso, passa a projetar sua culpa na parceira. Ele começa a enxergar defeitos onde antes via qualidades. Repara no seu jeito de falar, na sua roupa, nos seus hábitos. Pequenas coisas viram motivos para críticas. Você sente que nada do que faz parece suficiente. É nesse ponto que surge o desprezo disfarçado. Não é uma explosão de raiva. Não é uma briga aberta. É algo muito mais silencioso e cruel, a indiferença. É o olhar distante,
o beijo que não tem mais calor, a ausência de perguntas sobre o seu dia, a frase de impacto. Porque a verdade é simples e dura. O desdém não nasce do nada. Ele, geralmente, nasce de quem já está em outro lugar, emocionalmente. E esse outro lugar pode ser uma nova relação, uma nova aventura, ou simplesmente um mundo interno onde você já não cabe mais. A dinâmica da culpa invertida para Nietzsche, o ser humano, é mestre em criar justificativas para seus atos. O traidor sabe que está errado, mas não suporta carregar o peso da própria falha. Então, o que ele faz? Ele ataca você. Sim, o desprezo disfarçado é também uma forma de culpa invertida. Ele critica para se convencer de que a relação já não vale tanto assim. Ele diminui você para justificar suas escapadas. Ele projeta em você a falha que na verdade é dele. E você começa a se perguntar: será que eu não estou sendo boa o suficiente? Será que mudei demais? Será que o problema sou eu? Essas perguntas são um veneno lento. E é exatamente isso que o traidor quer: aliviar sua própria culpa, colocando o peso em você. Os sinais do desprezo: 1. Comparações dolorosas. Frases como fulana se cuida mais ou Beltrana é mais divertida. 2. Frieza nos gestos, abraços mecânicos, beijos sem alma, ausência de contato visual. 3. Críticas constantes. Nada do que você faz está bom. A comida, a roupa, até o tom da sua voz viram motivos de reclamação. 4. Ausência de diálogo. Ele não pergunta mais sobre o seu dia, não compartilha os planos dele, não se interessa em saber como você está. 5. Desvalorização emocional. Frases sutis que diminuem sua importância, como você está exagerando, isso não é nada, ou você sempre arruma problema. O impacto devastador. Poucas coisas doem tanto quanto sentir que a pessoa que você ama não só deixou de amar, mas agora parece ter prazer em diminuir você. O desprezo disfarçado mata aos poucos. Ele destrói a autoestima, corrói a confiança, transforma o lar em um campo de silêncio e indiferença. E, ainda mais cruel, é perceber que muitas vezes esse desprezo não é fruto de algo que você fez. É fruto do distanciamento dele. É a consequência da traição que ele carrega escondida. Nietzsche dizia que aquilo que é feito contra a própria consciência precisa de um inimigo para sobreviver. E nesse caso, o inimigo fabricado é você. Ele precisa culpar alguém para sustentar a mentira que vive. O ciclo psicológico, o desprezo disfarçado segue quase sempre o mesmo. Ciclo 1. Ele sente culpa pela traição. 2. Projeta essa culpa em você, criticando e se distanciando. 3. Você começa a duvidar de si mesma, acreditando que o problema é seu. 4. Ele se sente justificado, porque se convence de que a relação realmente já não funciona. É um círculo vicioso que se retroalimenta, até que você perceba que não é você que mudou, ele que já não está inteiro na relação. A pergunta que corta fundo, e é aqui que você precisa se fazer uma pergunta dolorosa, mas necessária. Será que esse desprezo é sobre mim, ou é sobre a traição dele que já não cabe no silêncio? Porque na maioria das vezes, a frieza, as críticas e o distanciamento não surgem do nada. Eles surgem de alguém que já está emocionalmente em outro lugar. O desprezo disfarçado é um dos sinais mais cruéis da traição. Não porque expõe a mentira de forma aberta, mas porque corrói por dentro gota a gota, até você começar a duvidar de si mesma. Mas aqui está o ponto crucial. Não aceite carregar uma culpa que não é sua. O desdém que você sente não é reflexo do seu valor. É reflexo da distância emocional dele. E quando o homem que está ao seu lado começa a olhar para você com frieza, críticas e comparações, lembre-se, não é você que deixou de ser suficiente. É ele que já não está presente de verdade. E quando o desprezo toma conta, o próximo passo é ainda mais doloroso: o silêncio absoluto. Porque não existe traição sem a tentativa de apagar as provas.